Quando falamos em hipertensão arterial sistêmica, estamos nos referindo à patologia mais frequente na atenção básica do Brasil e do mundo, que certamente você ainda terá que lidar bastante durante a sua formação como acadêmico de medicina e durante a sua prática clínica. E ela também representa uma das principais causas de morte e lesão de órgão-alvo no mundo. Mas se a gente está falando de uma doença que ela é tão prevalente, que ela pode ser grave, mas ela pode ser reversível, então você já deve imaginar a enorme importância que tem no diagnóstico se ele for feito de forma precoce e correta. E é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Por conceito, a hipertensão arterial sistêmica ela consiste em uma condição clínica multifatorial que leva a níveis elevados e sustentados de pressão arterial no paciente. Você deve triá-la em todos os seus pacientes através da aferição da PA e ficar atento aos níveis encontrados. Você provavelmente já ouviu falar que os níveis ideais de pressão arterial de um paciente giram em torno de 120 por 80 mm de mercúrio, o famoso 12 por 8. Mas para diagnosticarmos a hipertensão, o valor que você deve ter em mente é um pouco acima disso, é de 140 por 90 mm de mercúrio. Então decore esse valor limítrofe e daqui a pouco a gente volta nele enquanto eu vou falar de dois exames muito importantes para o diagnóstico de hipertensão. A MAPA, que é a medida ambulatorial de pressão arterial, e a MRPA, a medida residencial de pressão arterial. A MAPA consiste em um aparelhinho que o paciente fica utilizando durante 24 horas e nesse período ele fica aferindo a pressão do paciente enquanto ele realiza suas atividades de vida diária, inclusive durante o sono. Já a MRPA, como o próprio nome diz, consiste em alguém capacitado a aferir a PA do paciente em casa durante 5 dias, 3 vezes durante a manhã antes do café da manhã e 3 vezes à noite. Tá, então você já entendeu esses dois exames como eles funcionam, mas para quem você vai solicitar? Existem 8 indicações específicas para esses exames. A primeira, quando você suspeita de hipertensão do jaleco branco do paciente, que é quando a pressão dele só se eleva no seu consultório. Quando você suspeita de hipertensão mascarada, que é o contrário, justamente quando a pressão dele só está baixa no seu consultório. Quando você detecta uma hipotensão postural, que é quando o paciente fica em ortostase, fica em pé, você reafere a pressão dele e você detecta uma diminuição de pelo menos 20 mm de mercúrio na pressão arterial sistólica. A quarta é quando os níveis encontrados durante as aferições no consultório são muito diferentes entre si. A quinta é quando o paciente ele tem uma hipertensão resistente aos tratamentos, que é quando ele já tem um diagnóstico prévio, ele está em uso correto dos medicamentos, mas essa pressão dele não reduz. A sexta é quando trabalhamos com mulheres grávidas. E a sétima e oitava são indicações específicas apenas para a MAPA e não para a MRPA, que é quando queremos avaliar a pressão do paciente durante o sono ou quando a medida residencial da pressão dele foi muito discrepante da medida do consultório. Então agora que você já sabe as indicações desses exames e como eles funcionam, vamos ver quando de fato vamos diagnosticar a hipertensão arterial sistêmica de um paciente. Ele chegou na sua primeira consulta ou já era um paciente que você fazia um acompanhamento, mas pela primeira vez os níveis pressóricos dele estão acima de 140 por 90 mm de mercúrio. Você já fecha o diagnóstico nessa primeira consulta? Calma, existem apenas duas situações em que você fecha o diagnóstico nessa primeira consulta. A primeira é quando os níveis pressóricos estão tão altos que ultrapassam 180 por 110 mm de mercúrio. A segunda é quando não estão tão altos, mas estão associados a um risco cardiovascular alto ou muito alto. Se ele não atingiu nenhum desses dois parâmetros, então você deve esperar a segunda consulta e é nesse momento que você vai ver se ele tem indicação para o MAPA ou para o MRPA e aí você já solicita para que quando ele retorne, ele traga para você os resultados. É nesse momento que você deve ver se há indicação para a solicitação da MAPA ou da MRPA para que você já solicite e ele retorne na próxima consulta com esses resultados em mão. Então vamos continuar. O paciente ele chegou na segunda consulta, existem 3 cenários possíveis. O primeiro é quando o paciente ele não tinha indicação dos exames complementares, você reaferiu a PA dele e está também acima de 140 por 90. Se essa pressão então ela está elevada, está sustentada na primeira com a segunda, você já fecha o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Na segunda é quando o paciente ele também não tem indicação desses exames complementares e você reaferiu a PA dele e está abaixo do valor de 140 por 90, diferente daquela primeira consulta. Tá, e aí você já diagnostica como normotenso ou como pré-hipertenso? Mais ou menos. A princípio ele é um paciente normotenso, mas lembre-se que existia uma indicação da MAPA ou da MRPA que se tratava justamente de uma variação muito grande entre as medidas de um consultório. Então, a partir desse momento você já passa a ter uma indicação para solicitar um MAPA, por exemplo. A terceira situação é quando naquela primeira consulta ou no fim da segunda consulta você viu a indicação de MAPA ou MRPA e já solicitou, ele traz agora o resultado dos exames e você vai avaliar. Mas preste atenção, o valor de referência para esses exames, por eles terem uma maior acurácia, ele desce um pouco e ao invés de 140 por 90, ele será de 135 por 80. Então seu paciente retornou com valores acima de 135 por 80 na MAPA ou na MRPA, você já fecha o diagnóstico de hipertensão. Porém, se você encontra valores abaixo de 135 por 80, então o paciente ele é normotenso e aqueles primeiros valores aumentados provavelmente se devem a uma hipertensão do jaleco branco. Então é isso, pessoal. Simples. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir a página do Medic Plus e do Carreira Médica, pois sempre há conteúdo novo por lá. Um abraço e até a próxima.